Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago e hoje eu irei resolver esta prova do Instituto Quadrix do ano de 2019, então nível médio. Essa prova ela tem questões que vão do número 11 até o número 20, questões de matemática e raciocínio lógico. Ela vale para todos os cargos de nível médio, porém aqui está constando a de agente de combate às endemias. Então, questão número 11. Um terreno retangular possui medidas de 0,5 km e 30 decâmetros. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o valor da área total do terreno em hectômetros quadrados. Então, para resolver essa questão, nós temos que converter, tá? Temos aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro e temos o metro, mas nós vamos usar só esses três aqui. Então, quando ele fala que tem aqui 0,5 km e ele fala que tem 30 decâmetros, nós vamos ter que lembrar o seguinte: para que eu avance para hectômetro, eu multiplico por 10. E para que eu retroceda aqui, né, eu vou dividir por 10. Então, esse daqui, o 0,5, vai ser vezes 10 e o 30 vai ser dividido por 10. Então, 0,5 vezes 10 dá 5 hectômetros. E 30 dividido por 10 dá 3 hectômetros. Como ele fala aqui que é um terreno retangular, a área do retângulo vai ser 5 vezes 3, que vai dar 15 hectômetros quadrados. Hectômetro quadrado, porque já está todo mundo em hectômetro. A alternativa correta vai ser a letra C. Questão de número 12. Considerando-se que A, B e C sejam conjuntos numéricos, é correto afirmar que... Então vamos lá. O conjunto X aqui, ele fala que esse conjunto X aqui, ele é a intersecção de A com B unido com C. Então você vai ter o seguinte, você vai ter A com B. Eu vou chamar de A aqui esse conjunto e de B esse. Já já vocês vão entender por quê, vai ficar mais fácil. Então ele está falando que é essa intersecção aqui entre A e B. Só que aí eu vou ter o outro conjunto aqui, que é o conjunto C, onde ele fala que X vai ser o quê? X vai ser a união. Vamos passar aqui a caneta de colocar outra cor. Vai ser a união com C. Então, essa intersecção é esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui eu vou unir ele com o C. Certo? Eu vou unir ele aqui com o C. Então, esses pedacinhos roxos que eu estou fazendo, eles correspondem ao conjunto X. Então, o conjunto X, se a gente fosse desenhar, seria esse pedacinho aqui, ó. Vou colocar um desenho que representa a intersecção B unido com o C total. Pronto. Se a gente desenhar, vai ser isso aqui. Aí ele pergunta se está contido no conjunto. Se nós pegarmos esse conjunto A e unirmos ele com o conjunto C, nós teríamos toda essa área aqui, que eu vou até mudar a cor também. Se eu juntar A com C, eu teria tudo isso aqui que eu estou pintando de amarelo. E aí vocês vão ver que essa parte de amarelo que eu estou pintando, dentro dessa parte de amarelo, você tem incluso quem? O pedaço C, que é esse aqui, e você tem essa intersecção de A com B, que seria isso. Então a alternativa correta aqui, ó, é a letra E. É A unido com C, ele vai conter o conjunto X. O conjunto X vai estar dentro de A unido com C. Então vamos para a próxima questão. Deixa eu só colocar uma caneta aqui, uma cor mais forte. Em uma urna opaca existem 10 bolas, 2 brancas, 3 vermelhas e 5 azuis. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de se retirar ao acaso 2 bolas brancas da urna. Então, quando você tirar a primeira bola, você vai ter o quê? 2 bolas de 10. Então, você vai ter 2 de 10. Assim que você retirar a primeira bola branca, né, essa probabilidade agora vai ser 1 de 9. Porque não vão ter mais 10 bolas na urna e não vai ter mais 2 brancas. Só vai ter uma branca. Aí basta você multiplicar 2 vezes 1, 2.
10 vezes 9, 90. E simplificar. Vai ficar 1 sobre 45. Alternativa correta, letra C. Questão 14. Em uma fila com 7 pessoas, há 3 idosos e 4 jovens. Para se organizar essa fila, os idosos deverão estar à frente dos jovens. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o número de maneiras de se formar a fila. Então, essa questão ela é bem tranquila. Você vai fazer o seguinte, ó. São 3 espaços que vão ser ocupados por idosos e 4 espaços ocupados por jovens, sendo que os idosos eles vêm primeiro. Então, você vai ter aqui 3 fatorial, que seria dos idosos, né? A quantidade de maneiras diferentes que você tem dos idosos, vezes 4, vou colocar aqui o x, tá? 4 fatorial, que é a quantidade de maneiras que você pode fazer a adequação aqui dos jovens. Só que aí você olhando aqui nas alternativas, você vai ver que não tem 3 fatorial vezes 4 fatorial. O que vai ter aí é o seguinte, você vai pegar esse 4 fatorial, vai fazer 4 vezes 3 fatorial, né, vezes o 3 fatorial. Então aqui você tem 3 fatorial duas vezes. Vai ficar 4 vezes 3 fatorial ao quadrado. E aí essa alternativa aqui existe, né? Essa possibilidade lá é só um rearranjo matemático. Seria aqui a letra D. Questão 15. Aplicou-se uma prova para uma turma de 60 estudantes. A média entre os meninos foi de 6,1 e entre as meninas de 7. A média da turma foi de 6,34. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o número de meninas na turma. Então aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Vai dizer que existe uma média geral, que é essa daqui, onde é a soma do número de meninos, eu vou colocar aqui como H, e meninas como M. Esse H aqui representa quantos meninos tem vezes a média, que a gente vai encontrar através desse valor aqui. E para as meninas também vai fazer da mesma forma, dividido por 60. Então nós temos aqui o seguinte, se a gente for fazer o cálculo, essa média aqui deu 6,34. E aqui, ó, H mais M sobre 60, no caso, né? Porque são 60 estudantes na turma. Então, H mais M vai ser 60 vezes 6,34, que vai dar 380,4. Esse daí você vai fazer para treinar, tá? Essa multiplicação. No caso das médias só dos meninos, eu vou chamar de x1, vai ser H sobre x, onde esse x1 é 6,1, então é 6,1, H sobre x. Então, esse H ali é 6,1x. Fazendo isso também com das meninas, chamando aqui de média 2, M sobre y. Então, você vai ter 7 é igual a M sobre y. Logo, M 7y. Você tem esses dois valores e você pode substituir aqui, ó, ou já nesse finalzinho aqui. Só que você tem outra consideração que você pode fazer. Esse x e esse y representam o número de meninos e de meninas, respectivamente. X é o número de meninos e y é o número de meninas. E nós sabemos que tem 60 na turma. Então já tem uma função. X mais y é igual a 60. A outra função que nós vamos ter, a outra equação, para montar o nosso sistema, é essa daqui, ó, que H mais M é igual a 380,4. Só que esse H aqui, ele é 6,1x e o M é 7y. Então você ajustando aqui, você ficaria com isso. Vamos repetir esse aqui embaixo para a gente poder fazer o cálculo certinho.
Bom, agora você tem aqui duas equações que você pode fazer a resolução por substituição, método da adição, escalonamento, o que você achar melhor. Eu, particularmente, prefiro ajustar para fazer pelo método da adição. E aí, como é que faz isso? Aqui você tem um decimal e aqui você tem um inteiro. Eu vou usar a ideia do inteiro aqui. Só que esse aqui está mais 7. Então, eu vou fazer esse daqui ficar menos 7. Como que eu faço para ele ficar menos 7? Eu multiplico todo mundo por menos 7. Então, na verdade, aqui eu vou passar a ter menos 7x, menos 7y, estou multiplicando todo mundo por menos 7. E 7 vezes 60 dá 420. Então vai ficar menos 420. E o de cima a gente repete ele. Então vai ficar 6,1x mais 7y igual a 380,4. Agora a gente usa o método da adição, soma as duas equações, tá? Esse daqui eu já sei que vai eliminar esse. Aqui vai ficar menos 0,9x igual a menos 39,6. Como está menos dos dois lados, a gente pode fazer assim: 0,9x é igual a 39,6. X 39,6 sobre 0,9. Então, 396 dividido por 9. X aqui você vai encontrar 44. Estou adiantando aqui as contas porque o objetivo basicamente dessas resoluções é que você veja o caminho. E aí esses cálculos menores você pode tentar. Se x é 44 e ele tem 60, então você pode fazer 60 menos 44 e encontrar o número de meninas que vai ser 16, alternativa correta, letra A, conforme o gabarito. Vamos agora para a questão 16. A questão 16 é uma questão de conjuntos, então ela é bem tranquila. Em uma entrevista com 70 pessoas, 55 afirma que possuem smartphone e 45 que possuem carro. 10 pessoas não possuem nem smartphone nem carro. Então você tem o seguinte, é o clássico. Você coloca o diagrama de Venn e aí você tem o total, vai te dar sempre esse total aí ou meios para você encontrar, né? Fala que tem 70. 10 está fora, que não possui nem smartphone nem carro. E aqui, ó, como ele não deu esse miolo, esse que gosta dos dois, de smartphone e de carro, provavelmente é o que ele vai pedir. Com base nesse caso hipotético, assinala a alternativa que apresenta o número de pessoas que possuem ambos. É justamente esse x. Aí aqui você vai fazer 55 menos x e aqui do outro lado você vai fazer 45 menos x. Aí para você ter todo mundo, você vai dizer o seguinte: 70, que é o total, é igual a esse 10, que é os que não possuem nenhum dos dois, mais 55 menos x, mais 45 menos x. Então, estou somando cada elemento desse. Esses seriam os que gostam só de smartphone, esses aqui seriam só os que gostam de carros, e aqui, ou que gostam, que possuem. E aqui seriam os que possuem ambos. Agora você vai fazer o seguinte, você vai somar, ó, 10 com 55, 65, com 45, 110. Menos o mais aqui, ó, você vai eliminar, né, esse menos x com mais x, vai ficar só menos x. Aí troca de lado, x é igual a 110 menos 70, x é igual a 40. Alternativa correta, letra A. Questão 17. Reta, parábola. Então ele te dá aqui uma reta e uma parábola e ele manda você fazer as considerações. A partir das equações acima, é correto concluir que a reta e a parábola, aí ele quer saber se possui dois pontos em comum, um ponto em comum. Então o que você vai fazer? Você vai pegar x mais 2
e igualar a ax ao quadrado. Então, ou você joga esse aqui para o outro lado, esse para cá, aí é com você na hora de fazer o seu cálculo. Você pode escrever assim ou escrever assim também. É indiferente. Aqui você vai ficar com ax ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Você vai transformar em um equação do segundo grau e vai ver quantos pontos em comum eles têm através do delta. Tá? Se o delta você encontrar ele maior que zero, você tem duas soluções reais e distintas. Se for igual a zero, você tem duas soluções iguais. E se for menor que zero, não tem solução real. Então, no nosso caso aqui, a gente vai fazer assim: delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o azão, que o a aqui é o azão, vezes menos 2. Então, delta vai ser 1 mais 8a. Aí a consideração todinha é em cima desse valor, certo? Tudo que vai ser feito é em cima desse valor. Aqui ele está dizendo o seguinte: para a maior que zero. Então, para valores de a positivo, para valores positivos, o delta vai ser maior que zero e ele vai ter duas soluções. Se ele tiver duas soluções, significa que eles têm dois pontos em comum. É como se você tivesse isso aqui, ó, a parábola e a reta. Quando a gente fala que tem dois pontos em comum, é essa situação aqui que nós temos. A parábola e a reta. No caso aqui, ó, a resposta correta seria realmente a letra A. Vamos fazer a questão 18. Outra coisa que a gente pode ver aqui é que se o A for negativo, esse número aqui fica negativo também, tá? Colocar aqui A menos 1, por exemplo, ficaria menos 8 mais 1, daria menos 7. E aí não teria nenhuma resposta. Questão número 18. Para montar uma equipe são necessários 3 enfermeiros, 6 assistentes e 2 médicos. Há 5 candidatos a enfermeiro, 7 candidatos a assistente e 5 candidatos a médico. Então, questão é bem interessante, porém ela sempre cai. Então, se você estudar essa questão, a chance de você acertar uma na sua prova e da quadríceps é grande. Então, formação de comissões, você vai usar combinação de NP, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então, formação de comissões, só que aqui você tem vários candidatos, né? Então, no caso, quando você fizer essa formação para os enfermeiros, onde você tem 5 candidatos e na comissão, né, na equipe ou comissão, você tem que colocar 3, você vai achar um para cada um e vai multiplicar eles. Então, vai ficar mais ou menos assim. Enfermeiro. Você quer 3 e você tem 5. Aí, assistente. Você quer 6 e você tem 7. Você tem que sempre ter essa noção aqui. E os médicos, você quer 2 e você tem 5 candidatos. Então você já tem basicamente todos os valores para fazer os cálculos. Então o primeiro cálculo que a gente vai fazer, depois a gente coloca a resposta aqui para multiplicar todo mundo. Vai ser a combinação 5, 3. Tá? Você tem 5 enfermeiros e quer 3 na equipe. Então vai ficar 5 fatorial, 3 fatorial, que multiplica 5, menos 2 fatorial. Então, no caso aqui ficou 5 fatorial, 3 fatorial, fatorial. Aí como que eu resolvo isso aqui? Eu vou pegar o 5 e vou fazer 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial. Aí esse 3 vai com esse. E o 2 fatorial vai ser 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. Sobre 2, 10. Então você já sabe que a combinação de 5, 3 dá 10. Agora você vai fazer esse outro aqui. É o 6 e o 7. Vou fazer o seguinte. Dar uma apagada aqui. Se você quiser se dar uma copiada.
para poder ter um espaço legal aqui. Você está estudando, você pode pegar e copiar no caderno, ou pausar o vídeo, dar um print. Não sei como é que é o método que você está usando. Aqui vai ser entre 7 e 6. Aí é 7 fatorial, 6 fatorial, que multiplica 7 menos 6 fatorial. Então vai ser 7 vezes 6 fatorial sobre 6 vezes 1 fatorial. 1 fatorial é 1, tá? Então aqui vai ficar 7. Aqui eu tenho 10 possibilidades, aqui eu tenho 7 possibilidades. O outro vai ser 5, 2. Tá? Eu tenho 5 e quero colocar só 2. Então vai ficar aqui 5 fatorial é 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Então vai ficar 5 fatorial sobre 2 vezes 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 deu igual ao primeiro. Tá? Aqui só mudou essa ordem, mas a resposta também vai dar 10. Então, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Aí, você tendo os 3 separados, você multiplica eles. Então, 10 vezes 7, 70, vezes 10, 700. Então, tem 700 maneiras de montar essa equipe. A alternativa correta aqui seria... No caso, ele tem 700 maneiras de formar essa equipe. Alternativa correta aqui, letra C. Questão 19. P, R e Q são proposições e P é verdadeira. Q é falsa. Q então R e R então P, considere essas informações. É correto, logicamente, concluir que. Então, assim, as questões bem abertas mesmo. Poderia ser um pouco mais trabalhada essa questão de raciocínio lógico na prova da Quadrix. Mas, enfim, aqui nós temos a condicional associada. O que é isso? Se você olhar aqui, ó, eu tenho Q, então R, I, ó, o I aqui, o conectivo I aí, R, então P. Então, na verdade, eu tenho essa ideia aqui, ó. A, então B, I, P, então C. Então, no nosso caso aqui vai ficar assim, ó. Q, então R, I, R, então P. Qual que é a consequência disso? A consequência disso aí, a consequência disso aqui é Q, então P. E esse tipo de conclusão lógica, ele é chamado de condicional associado. Então, você que está estudando aí para raciocínio lógico da prova da Quadrix, dê sempre uma olhada nesse conteúdo aqui que eles gostam de cobrar. E a alternativa correta aqui seria a letra E. A questão 20, ele te dá uma sentença e ele quer saber a negação da sentença. Só que antes disso eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui tem Paula gosta de morangos e Carlos não está na feira. Isso aqui para mim é P e não Q. Tá? P e não Q. E aí o que acontece? Quando você tem a afirmação P então Q, a negação dessa afirmativa aqui, ó, de P então Q, é P e não Q. Essa seria a negação. Como ele está pedindo a negação dessa sentença, é só você trazer ela de volta para cá. Então você vai fazer o quê? Se Paula gosta de morangos, vai trazer de volta. Se, vírgula, então, e aí aqui tá negativo, né? Tá com a negação, você vai tirar a negação. Então, Carlos está na feira. Você vai fazer essa sentença aqui, que seria o retorno. Na verdade, ele te deu essa,
que já é a negação de P então Q. Então, para você negar ela de novo, é só você trazer ela de volta. E você vai procurar aqui, aqui tem exatamente isso, que é a alternativa D. É uma questão que eu achei bem interessante, melhor do que a questão 19. Questão de aplicação do conhecimento de negação da condicional. Eu sou o professor Tiago, espero ter te ajudado e te vejo na próxima resolução.